De bola rolando daqui um pouquinho pela Libertadores da América, o Grêmio na Colômbia contra o Tolima e o Grêmio jogando a manutenção da liderança do seu grupo. O outro, o Internacional, ontem, olha, mais uma derrota lamentável e preocupante. Esse é o momento que vive o Internacional. Ruim no Campeonato Gaúcho e também um momento agora extremamente complicado na Libertadores da América. É o Inter que começa a repensar o seu planejamento e o seu futebol desde a abertura da temporada deste ano. Vamos tratar desse e outros assuntos a partir de agora. Dois Toques vai estar com você. Flores, cinema, felicidade, a vida é inteira e não só pela metade. Eu quero vantagens, quero exclusividade, viver feliz não tem hora e nem tem idade. Jantares, festas, quero portas abertas, quero muita emoção dentro do coração. Dá vontade de viver, dá vontade de ação. Isso tudo quem dá é o cartão GBUX. Cartão de convênios GBUX. Você tem um futuro tranquilo e ainda ganha muitos descontos. Só quem é cliente Banrisul tem Banricompras. O cartão aceita em mais de 35 mil lugares e que, conforme o estabelecimento conveniado, pode ser usado como cartão de crédito e débito. Assim, você faz pagamentos à vista, pré-datados e até parcelados. Tudo com cartão do próprio banco. Tudo com Banricompras. Uma exclusividade que só o Banrisul tem para você. Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Fritz e Frida é saúde, alegria e festança. O melhor amendoim, com sabor de ser criança. Amendoim Fritz e Frida, alimente sua vida com qualidade. Grêmio Náutico Gaúcho, a razão maior é você. Um clube para a família o ano inteiro. Só quem é cliente Banrisul tem Banricompras. O cartão aceita em mais de 35 mil lugares e que, conforme o estabelecimento conveniado, pode ser usado como cartão de crédito e débito. Assim, você faz pagamentos à vista, pré-datados e até parcelados. Tudo com cartão do próprio banco. Tudo com Banricompras. Uma exclusividade que só o Banrisul tem para você. Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos de volta com o nosso Dois Toques para Charrua, o combustível do Sul, Grupo Charrua, distribuidora de combustíveis. Nosso Dois Toques também para a SEMI, que continua com matrículas abertas nas escolas de ensino médio, fundamental, os cursos técnicos da ACM, nas escolas Centro, Cidade Baixa e Zona Norte. Informações pelo telefone 32 13 60 00. Fazem o programa comigo hoje o gremista Ayrton Ruschel, o cronista Samuel de Souza Santos e o diretor de marketing, conselheiro colorado, que não sei se está satisfeito, acho que não, a exemplo de todos os colorados, né? O Silvio Tautenbaum, que nos dá a honra e o prazer de estar hoje aqui também no nosso Dois Toques. Eu acho que essa é a preocupação de todos os colorados no momento, desde o início desse ano, desde a abertura da temporada. O Inter vem fazendo um péssimo campeonato gaúcho e aí tem as desculpas em função do atraso na apresentação dos jogadores, que cumpriam férias em função da conquista do título, mas os jogadores, o time campeão do mundo, os titulares, voltaram e não fizeram nenhuma campanha diferente do time C que vinha fazendo no campeonato gaúcho. Mas agora o Inter passa também a viver uma situação extremamente delicada na Libertadores da América, depois da derrota de ontem, o vexame, o fiasco, ou como queiram definir, mais um que o Internacional havia feito isso contra o Nacional. Parece que os jogos fora do Internacional em casa têm sido dessa maneira. E na faixa dos 3, né? O que está acontecendo, meu amigo? Senhor virou o fio? Hein? Que tipo de avaliação que a direção está fazendo nesse momento? Boa noite, Cadu. Boa noite, companheiros de mesa aqui do Dois Toques, da nossa querida TV Guaíba. Boa noite ao torcedor do Internacional.
Eu sou um dos 6, 7 diretores que tem no marketing, nós estamos aí dentro da estrutura do Luiz César e acho que nós, como diretores, como conselheiros, acima de tudo, como torcedores do Internacional, nesse momento nós não podemos nos furtar, tá? Diante das câmeras. E, em primeiro lugar, dizer ao torcedor do Internacional que é um momento de infelicidade. Eu não gostaria de usar a palavra fiasco, eu acho ela é um pouco drástica e acho que nós fomos infelizes. Mas com todo respeito, Silvio, mas eu acho que é assim, para um time campeão do mundo... Eu concordo que uma jornada não muito feliz, Cadu. Mas não foi... Se tivesse sido... E aí eu comentei com alguns amigos, alguns companheiros, alguns colorados que questionaram durante... Se tivesse sido um jogo isolado, isso faz parte do futebol, né? Aquilo que se chama de acidente de percurso. Mas não foi. Porque esta tem sido a constante do Internacional nos últimos jogos. Acho que sim, mas tem... Um time campeão do mundo que apenas conquista 1 ponto em 6 no Campeonato Gaúcho disputados dentro de casa, eu acho que é um momento de reavaliação. Acho que sim. Mas eu não poderia usar essa palavra na condição que evidente que não. Eu diria que nós somos uma jornada não muito feliz. Nós temos que repensar. Alguns programas atrás, eu tive aqui um debate e coloquei que o ano passado, o Internacional, é claro que a Libertadores começou de uma outra maneira, mas nós também tivemos um empate que foi um insucesso fora e no Campeonato Gaúcho não fomos muito felizes. Havia uma espécie de soberba, de salto um pouco alto e houve um retrabalho dentro do Internacional que levou o Internacional às grandes conquistas do ano passado. Eu quero fazer uma análise empresarial. Acho que uma empresa, quando ela atinge um patamar, uma meta significativa, e nós temos grandes empresas aqui no Rio Grande que fazem isso, elas fazem uma reavaliação dos seus grandes talentos, elas fazem talvez um trabalho de comportamento organizacional, e eu, assim, para passar a bola para os companheiros, eu quero mostrar que existe um momento de desatenção que eu não ouvi repercutido em nenhum lugar hoje na imprensa, e que se pegarem uma das frases que o Fernandão diz antes de entrar em campo, com toda a gana e toda a motivação que ele tem, porque motivação é um processo que vem de dentro, ninguém pode motivar ninguém, ou o cara é automotivado ou não é, ele pode ser incentivado, estimulado, isso é aula de comportamento, não é pra cá, mas tem muita gente que diz que quer motivar os outros, isso não funciona. Fernandão diz assim, nós confiamos no Klemer, mas nós temos que estar atento, porque se ele largar alguma bola, e largou um nome feio, nós temos que ter alguém ali para rebater esta bola. Porque nós confiamos no Klemer, mas temos que olhar e ficar atento. Não é que na primeira bola que o Klemer faz uma defesa magistral, depois do zagueiro entrar a área dentro, e a defesa do Internacional estava mais postada, ele rebate, tá todo mundo assistindo o atacante do Vélez entrar. Eu acho que isso... Silvio, eu posso dar uma contribuição por favor, para criar o debate? Para criar o debate, a leitura Posso criar o debate? Enquanto isso, eu vou até pedir não, é fato jornalístico, mas não de agrado para o torcedor colorado, evidentemente. Até os gols, né? Do mas eu acho que é importante que vai reproduzir essa bola rebatida do Klemer, que ele faz uma defesa espetacular. Não, também olha ali, ó, ele tá driblando, ele dribla 2 vezes o zagueiro, chuta quase da pequena área, o Klemer defende, não tem como botar pro lado dessa bola, e falta de posicionamento. Posicionamento total. Quer dizer, aí os zagueiros chegar, os 2 zagueiros e o outro zagueiro que está lá onde quem fez o gol, não tinha ninguém. Se nós ficarmos pontuando individualmente, nós vamos achar que são ruins jogadores que há 6 meses nós achávamos que eram bons. Perfeito. O que há é uma desorganização tática. É isso. Quando o time está numa má fase, tu tem que primeiro arrumar atrás, tu tem que posicionar os teus zagueiros, pedir que os laterais fiquem esses primeiros 20, 25 minutos. E o Internacional, e aí é o que eu quero fazer a correção, embora seja campeão do mundo, porta-se em campo como se fosse o melhor time do mundo, oferecendo espaços generosos ao adversário, oferecendo contra-ataques e fazendo um ataque insistente, né? Quando na verdade o correto numa equipe é tu mesclar ataque com defesa, e essa é a equipe que é mais futebol faceiro, ele perde sempre. Ele perde ou porque o juiz roubou, ou porque foi infeliz, ou porque o zagueiro roubou. Eu nunca vi o futebol fácil ganhar. Samuel, eu vou te dar a palavra, mas ontem ficou claro, mais uma vez, a culpa é única e exclusivamente da formatação que o técnico Abel apresentou. Porque nós não podemos culpar os talentos que tem lá dentro. Nós temos jogadores bons e de sobra. O Internacional, isso que eu questiono, tem o grupo que foi campeão do mundo, exceção ao Fabiano Heller. Mas uma zaga tu arruma, quer ver como eu arrumaria a zaga? Não, deixa eu concluir. Então, exceção ao Fabiano Heller, e claro que arrumaria, né? Então, não pode. Mas mesmo com a perda, que foi uma perda considerável, o Internacional não pode estar rendendo o que está rendendo. Com o grupo que tem. Então, ontem foi a prova. E eu questiono. Será que não tem ninguém dentro do Beira-Rio ou dentro do vestiário que questionou a escalação do técnico Abel? Quero dizer o seguinte, pode parecer ao telespectador, principalmente ao torcedor do Internacional, que é muito fácil para todos nós aqui, nós 4, o Cadu, o Silvio, eu e o Ruschel,
temos um microfone e temos uma câmera na mão. Isto é um veículo extraordinário. Chegarmos aqui e analisarmos depois os 3-0 Mas essa Internacional. é a nossa função, né, Samuel? Não, De analistas. Exatamente. Mas com críticas ponderadas, como nós estamos fazendo, esta é mais difícil. A ponderação que o Silvio demonstra aqui, porque é um dirigente do Internacional, a ponderação que o Cadu expõe no seu pensamento e o próprio Ruschel, ao analisar, não pontualmente, mas aquele Internacional que foi a campo. E com isto concordamos todos, nós aqui e o telespectador, o torcedor do Internacional. Em que ponto nós concordamos? Nós concordamos no seguinte: o Internacional não está jogando a Libertadores de 2007 como jogou a Libertadores de 2006. Está jogando igual aquela depois da Copa do Brasil. Compreenderam? É igual o a Internacional, Libertadores após aqui a foi Copa do dito Brasil. uma frase do Silvio, uma palavra define bem. E o Ruschel também entrou nessa mesma linha de raciocínio. Não pode chegar faceirinho contra o velho Sárcio em Buenos Aires. Tem que chegar fechado. Está jogando uma Copa Libertadores da América. É isso que eu estava concluindo. Tem que... Se o treinador formata um time como esse e não há ninguém dentro do vestiário, esta é a função do vice de futebol, dos homens de futebol. É aquela história, né? Não é escalar, mas questionar. Mas fulano, nós vamos enfrentar assim, dessa maneira? Exato. Outra entregando o meio campo, entregando... Se o Michel não serve para jogar em Porto Alegre, porque a torcida desgosta, não apoia, não pode mudar esse jogador em Buenos Aires. Não serve também para jogar em Buenos Aires. Vai ser o mesmo futebol. Por que não coloca aqui em Porto Alegre? Porque a torcida não gosta? Porque a torcida vê um problema? Tem que deixar esse claro. problema continua em Buenos Aires. Não é questão de qualidade de jogadores, não é questão técnica, né? Porque o grupo é o mesmo, campeão do mundo, exceção Tu babilônica. usaste uma palavra na abertura que eu gosto muito em comportamento, e a minha análise não vai entrar no futebol, eu sou do marketing, nós temos pessoas experientes do futebol lá tratando desse assunto, e eu vou fazer uma análise de fora como profissional da área de marketing e comportamento. É virar o fio. Nós estamos precisando criar um motivo. O grupo precisa de um motivo. Todos os grandes excretos, todos os grandes clubes passam por essa dificuldade após chegarem no patamar. Eu pediria paciência ao torcedor internacional. Nós temos hoje na presidência o nosso ex-vice-presidente de futebol, que foi um vice-presidente multicampeão do Internacional. É um homem que conhece das coisas e eu quero passar essa tranquilidade ao torcedor. Nós estamos endereçando essa mudança. Eu só insisto que o futebol tem regras próprias e quando um time desorganiza, o jogador perde a autoconfiança e até a rotinização das funções ficam difíceis de serem feitas. Então, a melhor maneira, vou insistir, tu tem que fechar teu time, tu tem que prender teus laterais e deixar que o talento que é reconhecido dos atacantes do Nacional por um determinado momento. À medida que tu não leva gol, tu já está com 50% da partida resolvida. Perfeito. E o talento dos teus jogadores, que reconhecidamente são os melhores, a melhor parte do Internacional é do meio para frente, decidam o jogo, então o Internacional retornaria o caminho das vitórias. O Ibsen Pinheiro, uma vez, quando o diretor de futebol internacional, ele tem várias frases, uma é memorável. Ele estava conversando com o Figueiredo, que era treinador. E aí o Figueiredo disse assim, mas Ibsen, eu não tenho talentos aqui para fazer uma zaga. Aí o Ibsen disse assim, então faça uma má zaga. Aí a gente vai ajeitando aos pouquinhos. O Ibsen, nosso prazista preferido. Eu quero dizer uma coisa, o Internacional, quando trouxe o Hidalgo jogava de quarto zagueiro. Talvez as pessoas estejam esquecendo isso. Talvez esteja dentro de casa a própria solução. Aí eu estou falando como torcedor. Quer dizer, nós podemos botar o Índio, o Hidalgo e o Rubens Cardoso. O pessoal da Guaíba ontem chegou a informar que, como no Japão, no dia da decisão, em Yokohama, reuniu-se o grupo de jogadores, liderados pelo Fernandão, e acertaram o time. Não independente do Abel Braga. Está na hora de fazer isso de novo. Não independente do Abel Braga. Houve uma reunião após o jogo. Exatamente, mas certamente com o conhecimento do Abel Braga. Sem dúvida, o grupo é muito fechado, é importante dizer isso. E por isso esta reunião teria ocorrido novamente. Então, torcedor do Internacional, como nós não estamos aqui para apontar a desgraça... Mas eu acho que é hora também do grupo ter a consciência do que está acontecendo. Isso eu já me posicionei, já disse aqui, é natural, né, do ser humano que se acomode. O relaxamento é natural após uma conquista. Mas aí tem que entrar as pessoas que tu falaram, que é a direção. A remotivação tem que vir daí, né? Ou seria a contratação, como teria ser feito no início do ano, com novos jogadores, uma questão até sanguínea, né? Para remotivar o grupo, ter coisas novas. E aí eu acho que é o erro da direção,
que, como salvo-conduto, usa o fato de ter sido campeão do mundo. Talvez campeão o alento, do mundo será o resto da vida. Talvez o alento da torcida seja colorada é que realmente mudou o discurso agora, E o que, Daquele discurso de soberba que nós ouvimos no início de temporada, mudou. O Internacional está à procura de jogadores já, né? Mas aí se corre o risco, quer dizer, se sabia que isso precisava no início da temporada, o Inter não nega que está procurando, as dificuldades são grandes, se sabe disso, né? E é preciso plantel, porque aí agora se lesão. Corre o risco de contratar as pressas correndo e errado. Mas em relação à questão do Vitório Pífero, os homens que dirigem o Internacional hoje, realmente, eles têm que saber o caminho de solucionar o problema. Isso faz parte do futebol. E sabem, mas né? sabem. Mas eu, pelas declarações, eu estou sentindo que eles estão, de uma certa maneira, assustados com o momento. Não, estão surpresos. Eu acredito que estão surpresos. Surpresos e assustados porque não tem mais ao lado aquele que é, no bom sentido, a grande raposa. O Vitório pegou um time campeão do mundo, campeão da Libertadores, título do qual ele participou ao lado do presidente Fernando Carvalho. Portanto, o Vitório não desaprendeu, pelo contrário. Agora, o que tem é que ter a coragem de fazer as modificações e intervir como presidente do clube, isto sim, como presidente do clube, chamar quem ele entenda que deva ser chamado. Nossos 2 toques para Sol Brilhante, depósito de areia, extração, navegação e comércio. Sol Brilhante, depósito de areia, está preocupado, né? O nosso querido amigo Adão Camilo lá, do Sol Brilhante. Nossos 2 toques também para a RR Comercial de Aço. 20 anos vendendo qualidade, dos irmãos Rogério e Ricardo. 3 lojas em Porto Alegre, Cavalhada, Sarandi, Partenon, 32497888 ou informações no site, né? www.rracos.com.br. Olha, qualidade de vida na sua alimentação, que eu digo sempre, você não sabe o que está perdendo se não adquiriu esse produto. Tairone está aqui mais uma vez lhe dando a oportunidade de adquirir esse produto indispensável para você, não é mesmo, meu amigo Tairone? Esse é campeão sem sombra de dúvidas. Há muito tempo, Cadu. Boa noite a todos, uma ótima noite para você que está em casa. Gente, Mega Mix vai trazer muito mais sabor para a sua vida, muito mais tempero para a sua alimentação, muito mais qualidade na sua mesa. É campeão de vendas no mundo inteiro porque é melhor. E agora você vai ver comigo por que Mega Mix é o melhor. O futuro chegou na cozinha. Mega Mix, o processador manual que faz tudo. Receitas e pratos muito mais gostosos, sem passar trabalho, sem perder tempo e sem fazer bagunça na cozinha. Mega Mix corta, tritura, mistura ou processa qualquer tipo de alimento. Retira a casca do alho, tritura cebola, tomate e pimentão. Prepara o molho para o macarrão ou a seleta de legumes em 5 segundos. E mais, bate maionese, claras em neve, mousses, bolinhos e panquecas. Tritura frango, camarão e os frios para molhos, patês e canapés. Um show de sabor e um cardápio diferente para o seu dia a dia. Mega Mix vai transformar a sua cozinha em uma verdadeira fábrica de delícias. Viu só, gente, para mostrar que não tem truque, olha só, demonstração ao vivo para você. Olha aqui, aqui é o molho completo, cebola, tomate, alho e pimentão. 5 segundos é o tempo que a gente leva para deixar tudo assim, completamente triturado, moído. Olha só, pode fazer um molho a vinagrete, pode fazer também um molho refogado, não precisa nem peneirar depois se for fazer um molho refogado. Agora não quer fazer todo o molho completo? Coloca só a cebola, só o tomate, só o pimentão. Imagina fazer uma polpa de tomate, né? Ou aquela pastinha especial de alho para colocar no pãozinho na hora de fazer o churrasco. Essa aqui é a cebola, olha só. Completamente moída. Mega Mix é o único que tem, ele é totalmente manual. Você controla a espessura e o tamanho dos legumes que você quer que fique. Agora, olha que dica bacana, né? Verão tá aí, você quer manter o corpo em forma, cuidar da sua saúde, eliminar aqueles quilinhos a mais e não abre mão do sabor? Olha que bacana, uma seleta especial de legumes, você pode fazer um soufflé, uma torta de forno, né? Uma sugestão bacana ou um arroz muito mais nutritivo e também saboroso. Agora, sabe a maionese, aquela que você nunca mais faz em casa porque não sabe quando vai dar certo? Olha com o Mega Mix, gente, textura, cremosidade, vai ficar sempre assim. Você sempre acerta. A Mega Mix tem uma pá especial para fazer massas, maioneses, mousses e chantilis. Doces salgados, refeições rápidas com um Mega Mix para trazer mais sabor para sua cozinha. Agora, presta atenção, porque hoje tem promoção. A última da semana aqui com o Cadu, gente. 3032-6666 o telefone. 50% de desconto para quem ligar agora. 10 minutos de loucura total. 3032-6666. A gente entrega na porta da sua casa sem taxa de frete, ganha um brinde especial e escolhe a condição de pagamento no cartão de crédito ou no cheque. Você manda 3032-6666. É só ligar, são 10 minutos, Cadu. É isso aí, você pede hoje, recebe amanhã e já curte aí no final de semana. Já voltamos.
Só quem é cliente Banrisul tem Banricompras, o cartão aceita em mais de 35 mil lugares e que, conforme o estabelecimento conveniado, pode ser usado como cartão de crédito e débito. Assim, você faz pagamentos à vista, pré-datados e até parcelados. Tudo com o cartão do próprio banco. Tudo com Banricompras. Uma exclusividade que só o Banrisul tem para você. Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O crescimento de uma empresa está diretamente ligado ao equilíbrio entre receita e despesa. O planejamento tributário pleno Sirotsky e Castro possibilita que toda empresa possa ter uma melhor gestão de seus compromissos fiscais com a consequente redução da carga tributária. Sirotsky e Castro. Quem paga certo, paga menos. Agora, mantendo a sua assinatura do Correio do Povo, além de informação com credibilidade e a tradição de mais de 100 anos de história, você concorre a muitos prêmios. São 150 prêmios para os assinantes. Toda segunda-feira, você concorre a uma TV, um DVD, um iPod. Em um sábado por mês, você concorre a 8 iPods, um home theater, um computador, uma TV de plasma e um carro 0 km. Sorteio pela Loteria Federal. Se você ainda não é assinante, o que está esperando? Ligue 32161600 e assine. Todo sábado, o programa de esportes da nossa terra. Encontro do Esporte. A opinião de quem faz o esporte aqui, valorizando sempre os nossos atletas. Encontro do Esporte. Sábado, 12h30. Estamos de volta com o nosso 2 toques para Fritz e Frida, os produtos de qualidade da Fritz e Frida. Temos 3 aqui. A pipoca, olha, para assistir o jogo aí agora do Grêmio, não tem coisa melhor que a pipoquinha da Fritz e Frida. O arroz e também o feijão da Fritz e Frida. Vamos dar pipoca lá pro Ayrton, né, para ele não pipocar, até porque... Pro meu tricolor não vai pipocar, assistir, né? Vai lá pro Tolima. Vai assistir o... Que é o vai arroz do assistir feijão. o jogo do Grêmio, então nada melhor do que... Vou levar, tem uns que estão precisando de uma ferro. pipoquinha. Tem gente precisando de ferro. É verdade. Nosso 2 toques para Inter Esporte, a loja oficial do Inter, que fica no Complexo Beira-Rio, e também no shopping Praia de Belas, do quiosque, né? Promoção aí, material de coleção 2006, do ano passado, né? 5 estrelas com desconto de até 40%. Isso mesmo, 40%. Olha, o nosso Grêmio Náutico Gaúcho, que está aí com um peneirão de futsal, que acontece agora, no sábado dia 17, né? E depois no outro sábado dia 24. Então, pré-mirim e mirim das 9 às 10h30 da manhã, isso no sábado, infantil e infanto das 10h30 à meia hora também no sábado. Maiores informações, 3233 4445, 3233 4455, 3233 4455, que é Departamento de Esportes, né, do nosso Grêmio Náutico Gaúcho. Falando em Grêmio, Ayrton Ruschel, jogo para manter a liderança diante do Deportivo Tolima, jogo para encaminhar a classificação. O jogo passa por 2 questões táticas relevantes, né, Carlos Eduardo? O Mano teve muito cuidado, o Grêmio vai fixar um pouquinho mais o seu volante na frente do Schiavo e pedir para que o Patrício, pelo menos no início do jogo, até que se conheça o adversário, não saia muito para fazer a proteção àquele setor direito que falhou muito no jogo em Ijuí, e por onde o Grêmio sofreu os gols. E especialmente porque tem essa informação que os 2 atacantes, Samuel, são 2 jogadores baixos, de 1,60 m, mas muito rápidos. Muito rápidos. Então o Grêmio vai fechar esse lado. E a segunda decisão também de cunho tático do Mano Menezes foi que ele não trouxe o Carlos Eduardo de volta à titularidade do time, porque ele tem uma admiração muito especial pelo Ramon, que cumpre uma função tática de marcação da saída de jogo da bola adversária. Então o Grêmio não sai com o Carlos Eduardo, ele espera para entrar no decorrer da partida. Então o Grêmio aposta em trancar o Tolima e depois apresentar seu jogo naturalmente. Eu não sei, Roxo, se tu concordas, mas eu penso que o Grêmio fez, o Mano Menezes principalmente, exatamente o que tinha que fazer no jogo em Ijuí, contra o São Luís. Ou seja, colocar o time que vai jogar hoje. Porque ao Internacional, inclusive, se tem uma desculpa. O Internacional raramente pode ser analisado no seu todo, porque nós não tivemos um time do início do Campeonato Gaúcho, a mesma equipe na Copa Libertadores. Então, isso o analista fica com dificuldade.
Até sob pena de não ser exatamente o mais correto. A decisão... Ao Grêmio não. E o Grêmio, se tivesse tido um resultado negativo no jogo contra o São Luís, o que não se estaria falando hoje? Mas a decisão ela foi muito mais de cunho científico, e como o Grêmio tinha a viagem, que teria que dormir em São Paulo, uma viagem longa, vai a Tolima e depois vai de avião até o local do jogo, o Grêmio não teria como fazer um treino forte até a quinta-feira. Então ele usou a partida, que era a melhor forma de fazer um treino mas a vitória também, ela acaba. Por isso que tem aqui, mas às vezes é importante saber por que venceu do que por que perdeu, né? É verdade. Porque o Grêmio, da realidade, ele não fez uma boa apresentação contra o Cerro Porteño, mas venceu. O futebol é verdade. O Grêmio deixou muito a desejar contra o Cúcuta, muito a desejar. O Grêmio não foi bem contra o Grêmio não foi bem. O Grêmio não foi bem contra o São José pelo Campeonato Gaúcho, né? E aí o Bagé armou o time da mesma maneira, povoou a entrada da área, a frente da área. O Grêmio tem sérias dificuldades. Olha, o Grêmio sofreu 4 gols contra o São Luís. Fez 5. Olha, mas um time não pode sofrer 4 gols. Porque se sofre 4 gols no time um pouquinho mais qualificado, Carlos numa Eduardo, Libertadores... Mas eu quero separar a tua manifestação. Não, todos esses jogos que tu falaste que o Grêmio não foi bem, foram jogos sérios, o Grêmio não sofreu gols. Então o que eu vinha dizendo é que o Grêmio não desarruma-se diante da adversidade. Ele pode não ter a intensidade da rotinização do ataque, que foi o que aconteceu. O Grêmio não conseguiu atacar, povoaram o meio de campo e trancou o jogo. Mas o Grêmio não ofereceu chance ao adversário. O jogo com o São Luís foi um jogo atípico, porque tal a fragilidade do São Luís que todo mundo resolveu virar centroavante. Então os meias queriam fazer gol, os laterais queriam fazer gol e a zaga ficou desprotegida. E por isso que não se faz uma crítica tão direta aos zagueiros. Há um detalhe também, Carlos Eduardo. Não se pode, a mesma análise que se faz na Copa Libertadores da América, a mesma análise que se faz ao Grêmio não pode ser a mesma que se venha a fazer para o Internacional. É diferente. O Internacional tem toda a carga de um título mundial e da Copa Libertadores passada que vem para esta competição. E a pergunta que fica é essa aqui. Não adianta ficar, como disse o Ruschel, pontuando, a defesa foi assim. Não, é o todo. O Internacional não se preparou para a Copa Libertadores da América deste ano. Não se preparou. Como campeão do mundo, ficou naquela festa e foi graciosamente jogado. Até para a gente voltar para o Grêmio, Samuel. Mas a gente ficar no Grêmio. Isso quer dizer que o Grêmio se preparou mais que o Internacional, mas o Internacional já estava preparado para a Libertadores. O Internacional é o campeão do mundo, é o campeão da Libertadores. O Internacional tinha tudo na mão. Já que a gente voltou ao Internacional, para dar um pitaco. Para a gente não voltar, senão a gente fica muito no Internacional. Não, mas voltar assim é preparação. Eu digo, o Internacional tinha tudo para se tornar, quem sabe, o principal time ou grupo do futebol brasileiro. O Internacional era o campeão do mundo, é. Né? E com alguns reforços, 2 ou 3, o Internacional se tornaria um time... E não fez isto. Eu queria só lembrar o São Paulo. O São Paulo foi campeão do mundo, foi vice-campeão da América no ano seguinte, chegou na final contra o Internacional e foi campeão brasileiro. E só perdeu a Recopa naquele acidente. Bom, até para amenizar um pouco o sofrimento dos colorados, o São Paulo, no ano passado, nesta fase, também esteve que nem Internacional, ameaçado de não classificar. É por isso que esse exemplo que eu ia usar. Existe uma ressaca natural. Tomara que eu acho que foi um divisor de águas. Tomara que o Internacional consiga fazer isso. Eu acho que sim, eu acho que está sendo trabalhado. Agora, voltando ao Grêmio... Só queria fazer a referência ao Grêmio, que nós não podemos perder que o Grêmio se preparou para a Libertadores. O Grêmio vem numa gestão que a do Internacional completou 5 anos. A do Grêmio está entrando no seu 3º ano, numa evolução. Nota-se que a cada semestre a equipe do Grêmio, vamos dizer assim, oxigena o time, traz jogadores qualificados, mantém o seu técnico, que então dá a definição tática, e por isso os jogadores agregam-se mais rapidamente. E assim o Grêmio está formando uma noção de equipe. O Grêmio trocou, colocou um goleiro de experiência, um zagueiro também com a mesma experiência. Mas um zagueiro que tem falhado tem se discutido. Mas tem experiência. Então, vem dando uma demonstração de que modifica. O Internacional perdeu, no mínimo, um jogador importantíssimo. Até em relação a esse zagueiro aí, evidente que é um zagueiro experiente, Ayrton, mas que tipo de consequência ele pode sentir pelas críticas que sofreu e pelo que aconteceu? O que se espera é que um zagueiro com a experiência dele, já que chegou aos 34 anos com diversas Libertadores, que ele tenha entendido, primeiro, a consequência tática da sua atuação e o seu erro individual também, e aí ele não se possa imaginar que com toda a experiência que ele tem, ele vai tremer, especialmente porque ele foi contratado para mostrar a sua importância num jogo decisivo e a sua liderança num jogo de decisão de Libertadores da América como esse.
Queria fazer um chamado, estamos chegando aqui no nosso limite, mas um pedido ao torcedor do Internacional que vá sábado às 18h10 ao Beira-Rio, que transforme o Beira-Rio num caldeirão e que acredite nesses 11 jogadores que vão entrar em campo como sendo os 11 melhores jogadores que nós temos naquele momento. Por quê? Porque o ano passado, quando nós fomos para Tóquio e depois Yokohama, ninguém podia acreditar que o Gabiru fosse fazer o que fez. Então vamos dar esse voto de confiança à diretoria campeã do mundo, vamos dar esse voto ao grupo de jogadores e ao atual presidente. Mas é um momento extremamente delicado e até, olha, a necessidade e a obrigação e a pressão do Inter vencer todos os seus jogos agora. Olha, vamos conseguir. E o Juventude nós vamos conseguir. Começando tirando a toca. Bom, o Grêmio está aqui um pouquinho, então, tentando manter. Eu não sei se o Russo está com os cabelos arrepiados aí. Não sei se é do jogo do Grêmio. Não, ele está com o negócio fashion. Fecha os olhos e vou. Fecha os olhos e vou. Eu estou circunstancialmente tenso. Por isso a gravata. A gravata é para ver o jogo. Exatamente. Especial. A rigor. Tá certo. Vamos assistir o jogo lá no Barranco, restaurante Churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. E sempre vamos locar daqui, o programa sempre de Teletax. O melhor vazio do Brasil está no Barranco. Teletax 32, 26, 19, 24 horas à sua disposição. Voltamos amanhã, 9 horas da noite. Obrigado, até lá. Dois Toques, oferecimento GBUX, a escolha certa para o seu futuro e da família. Sem o registro de nascimento, é como se a gente não existisse. Sem ele, não pode participar dos programas sociais do governo, não faz matrícula na escola, não tira nenhum documento, nem consegue financiamento. Vá ao cartório e faça o seu registro de nascimento e o de seus filhos. É de graça, é um direito seu. Registro de nascimento, a cidadania no Brasil com nome e sobrenome. Brasil, um país de todos. TV2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma atração.